Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós queríamos compartilhar com vocês um relato de uma história que é profundamente polêmica, porque ela tem várias vertentes de interpretação. E é uma história muito interessante, porque ela traz elementos para a vida de um homem muito inusitados. Eu estou falando de um evento que aconteceu na vida de Paulo. Ontem eu fui assistir o filme que deve estar passando aí na sua cidade, em todo o Brasil, o Apóstolo Paulo. E um filme belíssimo. Não é um filme bíblico, é um filme de ficção. Ele trata de um período da história da vida de Paulo, especificamente o final da vida dele na prisão em Roma. Mas é uma peça de ficção muito bonita. E me senti inspirado e motivado a falar daquele que é uma espécie de super-herói para mim. Afinal de contas, Paulo fez coisas absolutamente espetaculares, né? Sobre-humanas, eu diria. Né? Só um homem, de fato, carregado com o Espírito Santo de Deus poderia fazer o que Paulo fez. Andar 18 mil quilômetros, naufrágio, fome, espancamento, doença, prisão, perseguição, toda sorte de dificuldade, não é? Traição, toda sorte de dificuldade, e cada uma dessas dificuldades serviu para fortalecê-lo, para alimentar a convicção dessa fé maravilhosa que esse homem tinha. E hoje eu queria falar sobre um episódio na vida desse homem. A pergunta é, afinal, o que era o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo? Há várias versões sobre esse espinho, mas nós vamos falar um pouquinho disso também. Mas antes de entrar propriamente na questão do espinho, que está citada lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, eu queria começar para a gente esquentar um pouquinho, contando sobre um pouquinho dessa conversa, antes da gente entrar propriamente na história do espinho. A primeira coisa que nós precisamos saber com relação a isso é a quem era dirigida aquela conversa. Essa conversa de Paulo, essa explanação de Paulo, era dirigida a um grupo da igreja de Corinto, uma igreja que dava muito problema, dada a sua nacionalidade grega, né, e a influência de todo aquele misticismo do panteão grego e dos seus deuses. Sempre foi uma igreja complicada. E nessa igreja levantaram-se alguns judeus judaizantes que começaram a colocar em dúvida o apostolado do apóstolo Paulo. E aí ele vai dar elementos de prova com relação à autenticidade do apostolado Paulo. E aí já temos uma discussão polêmica, não é? Para os dias de hoje. É possível ter apóstolos nos dias de hoje? Não, não é possível ter apóstolo nos dias de hoje. O apóstolo, você vai verificar que sempre está citado na Bíblia como apóstolo de Cristo, ou apóstolo do Cristo. O que isso quer dizer? Que um apóstolo deve ser autenticado pelo Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus autenticou os 13 apóstolos que foram escolhidos, né? Os 13 apóstolos foram escolhidos mediante um contato direto com o Senhor Jesus. Eles foram nomeados, eles foram comissionados diretamente pelo Cristo. E esse é o pressuposto para ser apóstolo. Todos foram comissionados, com exceção do que foi escolhido para substituir Judas, mas mesmo assim foi escolhido em oração. E a Bíblia praticamente nem cita qualquer atividade desse apóstolo. Com exceção desse, todos foram nomeados, inclusive o próprio Judas, que o traiu. Paulo não foi diferente, foi nomeado de forma unitária na estrada de Damasco, ao encontrar com o Cristo. Então a primeira questão que a gente precisa deixar claro é que hoje não é possível ter apóstolo, embora aí fora tem um monte de gente vestindo a roupa de apóstolo, antibíblicos, né? Completamente antibíblicos. A segunda questão é qual era o assunto que Paulo estava levando à consideração daqueles homens para atestar a sua autoridade apostólica, além do encontro
Cristo. Paulo começou a relatar de forma muito tímida, porque tinha medo de se vangloriar, uma experiência que ele teve com Deus, uma experiência transcendental. Paulo foi levado por Deus até o terceiro céu. Né? O que é o terceiro céu? O primeiro céu é o nosso céu, a atmosfera. O segundo é o nosso sistema solar. E o terceiro céu é fora do nosso sistema solar, fora do universo, aonde está disposto o trono de Deus. E Deus o leva para esse lugar, o terceiro céu, na perspectiva de tranquilizar o coração de Paulo, que reclamava profundamente exatamente do espinho na carne, exatamente dessa dificuldade que ele tinha, não é? A palavra diz que Paulo sofria uma dor e que fez 3 orações a Deus para ser retirado dessa condição de sofrer com esse evento, né? Que era nele, que fazia ele sofrer intensamente. E num gesto de acolhimento, Deus o leva ao terceiro céu para informá-lo que não iria tirar esse espinho, a despeito, não era a hora de tirar, a despeito do sofrimento que ele trazia, mas disse a Paulo que a sua graça, a graça do Senhor Jesus lhe bastava naquele momento, que ele devia se contentar com isso, não é? Palavras duras do Cristo naquele momento, não é? Mas certamente para afirmar ainda mais Paulo na sua vigorosíssima fé. Por muitos anos nós temos muitas ideias, né, ou sugestões sobre o que seria esse espinho. Alguns dizem que era um problema de visão, que Paulo nunca teria sarado daquela queda no cavalo, daquela cegueira, apesar de Ananias ter ido lá e limpado os olhos, que ficara alguma dificuldade que foi se prolongando e aumentando com o tempo, dadas as experiências difíceis que ele teve de apedrejamento, de naufrágio e todas as outras experiências, não é? Alguns falam que Paulo, que o problema era o problema estético, que Paulo era muito feio, porque tinha apanhado muito, e enfim, tinha sequelas dessa vida difícil, né? Era calvo como eu, né? Talvez um pouco mais calvo. Alguns falam que era um problema de saúde, que Paulo teria ou uma malária ou uma febre tifo, adquirida também em decorrência dessas viagens que ele fizera por regiões tão inóspitas, né? tão difíceis de serem acessadas. Outros diziam que Paulo tinha problema com mulheres, imagina, né? Se um homem com autocontrole daquele teria esse tipo de problema. E muitas outras questões são levantadas aí. O fato é que Deus não nos revela na sua palavra qual é o espinho na carne de Paulo. E Deus não nos revela por uma questão muito simples, porque Deus quer universalizar essa experiência, porque afinal de contas, todos nós temos algum tipo de espinho na carne. Todos nós temos alguma situação que nos incomoda e que vamos levar até a morte, que não será retirada de nós. Então, quando Deus veda a possibilidade de sabermos o que é esse espinho, Deus está universalizando essa experiência, está transmitindo essa experiência para todos nós. Então devemos nos contentar com isso, não é? Eu tenho uma opinião sobre o que seria esse espinho de Paulo, e eu vou compartilhar a minha opinião, embora entenda perfeitamente o que Deus diz, né? Ou porque Deus não diz, melhor dizendo, né? Porque que Deus omite, como disse agora, para universalizar essa questão. Paulo perseguiu cristãos. É bem possível, embora a Bíblia não relate de forma absolutamente clara essa experiência, a não ser no episódio de Estevão, onde ele incentiva aqueles homens a matarem Estevão
e segura a capa daqueles homens, é bem possível que Paulo tenha cometido ações muito graves na perspectiva das perseguições que empreendeu a cristãos. E eu acho que Paulo tinha pavor dessa lembrança. Eu acho que isso maltratava profundamente o coração dele, principalmente se ele tiver feito algo de mais grave, não é? Sobre a vida daqueles que ele perseguia. Então, na minha opinião, o espinho de Paulo e o nosso espinho, e aí é que Deus universaliza, são os nossos arrependimentos. Só quem recebeu Jesus como seu Salvador consegue colocar uma lente de aumento na sua própria vida, porque se livrou do orgulho através do Espírito Santo, e consegue perceber a gravidade das pisadas na bola que já deu na vida, dos erros que cometeu na vida. E todos nós que cometemos erros na vida e tivemos uma conversão madura, eu, por exemplo, tive uma conversão madura, temos muito a nos arrepender do que fizemos e também do que não fizemos. E sentimos vergonha de tudo isso. Eu sinto muita vergonha das coisas que fiz antes de conhecer o Senhor Jesus. Portanto, é um espinho na minha carne, como eu acredito que a perseguição de cristãos e tudo que Paulo vivera antes da sua conversão também materializasse como um espinho na carne dele. O filme que nós citamos no início do vídeo, e que é uma peça de ficção, por coincidência termina com essa versão do espinho. Paulo se encontrando na glória, na eternidade, com aqueles que ele teria perseguido, com aqueles que supostamente, de acordo com o filme, ele teria matado, inclusive algumas crianças, não é? E essa parte, inclusive, é bem emocionante, viu? Eu sugiro que vocês possam ver o filme num ato de recreação, né? Não um ato de identificar ali o que a Bíblia registra, porque tem muitos aspectos ali que não estão registrados na Bíblia. Mas é um belo filme, viu? Vai aí a dica. Ore ao Senhor Jesus para que Ele te dê força sempre, para que você supere essas questões, essas lutas, essas dificuldades. Todos nós carregamos um espinho na carne, especialmente nós, conversos mais maduros, como eu, você ou Paulo. Que Jesus possa lhe abençoar ricamente, lhe dando uma noite de paz e tranquilidade. Um forte abraço.